Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa, esse espaço feito para você conhecer, saber um pouquinho mais sobre o que é produzido e sobre o que temos de cultura em Roraima. E hoje, com muita honra, eu recebo a Denise Ronald Araújo, também de Araújo, que está aqui conosco para falar um pouquinho sobre a sua história, falar um pouquinho também sobre a participação dela no Amazon Tech 2025, promovido pelo Sebrae aqui do estado de Roraima, que vai ocorrer entre os dias 4 e 6 de setembro na Universidade Federal de Roraima. Mas a parte aqui que a gente vai conversar é sobre gastronomia, porque ela é cozinheira profissional internacional e também trabalha diretamente no Museu Integrado de Roraima com a culinária. Na verdade, ela é pesquisadora da culinária alimentar dos povos tradicionais da Amazônia. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Eu fico muito feliz de poder falar um pouco mais sobre esse trabalho. Que na realidade o trabalho de pesquisadora, de jornalista gastronômica, de cozinheira, porque todo mundo gosta de me chamar de chefe, mas eu explico para as pessoas que chefe é um cargo de gerenciamento. Como eu não tenho nenhum restaurante, nenhum empreendimento que trabalhe sobre isso, né? Não chefio ninguém, só panela. Então, eu fico com o título que é realmente a profissão, que é de cozinheira, né? Eu prefiro ser chamada assim. Mas hoje eu estou trabalhando mais com a pesquisa há mais de 15 anos com a cultura alimentar dos povos tradicionais da Amazônia e concentrando muito em alguns ingredientes, principalmente de Roraima, né? E eu até trouxe alguma coisa que a gente tem aqui na frente para vocês darem uma olhada. Isso aí são alguns dos ingredientes que a gente vai falar na Amazon Tech, porque já que o evento tem a ver com inovação, tecnologia e sustentabilidade, eu gosto muito de dizer para as pessoas que a gente vai conseguir manter a floresta em pé se a gente colocar a Amazônia no prato, né? Porque a gente conserva e dá um futuro para os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas e todos aqueles que trabalham com a agricultura familiar, de alguma forma que eles possam, além de tudo, proteger a floresta e se sustentar. Isso que é o legal. E o sustento está aqui na nossa mesa, né? Com vários produtos sendo comercializados e utilizados nas cozinhas, tanto de Roraima quanto do mundo também, que eu tenho certeza que esses materiais aqui são exportados também para outras regiões. Mas falando um pouquinho da sua história, Denise, a comida, né? A gastronomia de fato, como é que ela entrou na sua vida? Como é que, enquanto jornalista, também você se apaixonou por tudo isso e se tornou realmente essa especialista e pesquisadora hoje? Então, vamos lá. Na realidade, a cozinha, sou de família do Sul, né? Assim como algumas outras regiões, as discussões e as reuniões são na mesa. Então, aprendi muita coisa com a minha avó e sempre gostei muito, com as minhas avós, e sempre gostei muito de cozinhar. Mas, quando eu fui fazer faculdade, em primeiro lugar, eu tenho uma formação ainda não totalmente completa em turismo, porque eu vim para cá em 1991. Larguei a faculdade no final para aceitar um trabalho como diretora. Fui a primeira diretora de turismo desse estado, né? Como aqui não tinha, me voltei para o jornalismo, né? Eu tinha que terminar o curso. E como o turismo e o jornalismo estão dentro da comunicação social junto com relações públicas e publicidade, propaganda e tudo, então naquela época era dessa forma, né? Isso há 30 anos atrás, hoje é totalmente diferente. E o jornalismo, dentro do jornalismo, eu escolhi trabalhar com gastronomia porque já estava vislumbrando a entrada dos anos 2000 que isso seria uma especialização pertinente, porque as pessoas já estavam se movimentando quando iniciou em 1995 os primeiros sites de gastronomia, aliás, primeiro a internet, mas os sites começaram em 98, 99, os eventos de gastronomia começaram. E aí eu conversando com alguns jornalistas daquela época, eles disseram: Denise, para você escrever bem, você tem que cozinhar, saber as técnicas. Eu falei, vou para a terceira faculdade, não aguento. A primeira faculdade de gastronomia do Brasil iniciou em 99,
eu já estava me formando em jornalismo, já com a monografia em jornalismo gastronômico. Eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa, né, próximo. E aí eu escolhi um curso internacional dentro da Argentina, que chamava Maus e Sebes, para descobrir como que eram essas técnicas, as técnicas internacionais que servem para toda a culinária, vamos dizer assim, profissional, né? E aí eu fui para lá, fiquei durante, foram 2 períodos, porque eu não podia, eu trabalhava na época. Fui para lá, fiquei 40 dias fazendo o curso de cozinha profissional e depois, em outra época, peguei mais 40 dias para fazer o de confeitaria. Eu ia falar em espanhol, por isso que eu... Mas, assim, um aprendizado muito grande, porque não é para fazer críticas, é para saber como a pessoa utiliza aquela técnica em determinado prato. A gastronomia é experimentação também. Então, eu fui obrigada, uma coisa muito sacrificante, experimentar muito prato na vida, muitas histórias, muita coisa. Então, isso vem também. A gastronomia me deu não só essa coisa do escrever, vamos dizer assim, sobre ela, porque eu comecei há 15 anos atrás a falar sobre gastronomia no Letras Saborosas, porque as pessoas não conheciam o que era gastronomia. Então eu fui desde o passo a passo, desde do iniciozinho mesmo, o que é, como se faz, onde que se estuda, tudo isso. Então eu começo a minha vida dessa forma, a cozinha para escrever. Mas acaba que a cozinha me traz mais coisa, né? Meu filho nasce com alergia alimentar severa à proteína do leite, a caseína, e se não fosse este curso de cozinha, eu não tinha alimentado meu filho corretamente. E não podia ter ensinado outras mães e outras mulheres aqui em Roraima a fazerem isso, porque há quase 25 anos atrás, ninguém falava em alergia alimentar, né? E eu fui aprender no osso, né? Porque ele não podia ser alimentado com nenhum tipo de proteína animal, não podia ser alimentado com proteína vegetal, né? Assim que eu digo, leite de vaca, cabra. A médica dele, ele tinha 1 mês e meio, disse assim, nem de jumenta, nada. Absolutamente nenhum leite animal. E ele também apresentou reações a leite de soja e outras coisas. Nossa. Então era rã, que era para fazer vou chamar de caldo, a gente falava que era uma proteína, um leite, entre aspas, de rã, ou leite, entre aspas, também de frango, ou um aminoácido que vinha da Holanda, que na época custava R$750 a lata. Eu olhei agora, 20 anos depois, está R$350 a lata. É caro pra caramba ainda, né? E é uma latinha, não alimenta uma criança recém-nascida. Então eu optei por viver em Roraima, não tinha como trazer a rã e nem o Neocate, na época era muito difícil. Então eu optei, ele passou 8 meses sendo alimentado com o caldo, esse leite, entre aspas, de frango, que foi o que sustentou ele, e depois que foi passado para o leite vegetal de coco, de castanha, até que com 3 anos ele aceitou e tolerou a soja. E ele é alérgico até hoje, tem 23 anos, né? Então a cozinha me deu esta oportunidade. Como também me deu a gastronomia, me deu a possibilidade de pesquisar, trabalhar com comunidades tradicionais na Amazônia, pesquisar o que nós temos dentro da cultura alimentar. Eu gosto de dizer que a inovação está dentro da ancestralidade. As pessoas, ninguém inventa a roda, cara. É só olhar um pouco para trás. Está dentro da história, né? E para isso eu trouxe um dos ingredientes mais ancestrais que nós temos dentro da Amazônia, que é o tucupi amarelo, que ganhou um prêmio, essa garrafinha aí ganhou um prêmio no maior evento. Esse aí é o tucupi amarelo da empresa Manioca, que é uma empresa ainda pequena de Belém. Ganhou um prêmio no maior evento de gastronomia do mundo, em Lyon, na França, em 2021, com um prêmio de inovação. Esse aqui. Esse aí. Inovação, cara.
Como é que pode um tucupi que foi descoberto pelos povos tradicionais, que já está aí há muitos anos, que a gente na Amazônia continua usando, né? Alguns lugares mais, outros menos, e de repente chega na França lá e virou um produto de inovação. Uma planta, né? É de louco. É a mandioca, a nossa grande rainha do Brasil, né? Então, essa possibilidade dessa pesquisa também veio. A outra possibilidade que me deu foi ajudar escritores a falarem corretamente sobre a Amazônia, né? Porque o que tem de falácias por aí é de impressionar. Inclusive, tem pessoas que escrevem sem nunca ter pisado aqui. E falam abertamente. Pesquisei no Google. Gente, legal. Tudo bem, estamos na era digital, beleza. Eu sou da era dos livros mesmo, em papel. Ali tinha pesquisa. A gente parou de ver isso. Paramos de ver isso e acha que Mr. Google está sempre correto. E não é. Tá? Vamos buscar a informação correta. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu me ofereço sempre para dar consultoria para essas pessoas que eu sei que vão trabalhar verdadeiramente sobre a Amazônia, né? Então, uma das escritoras que eu trabalhei muito, a Roberta Malta Saldanha, a gente já tem o Culinária Brasileira Muito Prazer de 2018, aí vem uma nova versão com novas receitas em 2023, aí vem Vinho Brasileiro Muito Prazer, que só vinhos do Brasil com receitas, aí vem agora, acabei de receber essa semana, o Benditas Borbulhas, que são sobre espumantes nacionais. Ele tá aqui? Tá. Esse livro. Esse livro. Aí eu não trabalhei a pesquisa. Eu deixei uma receita com inspiração em Roraima, né? Que aí tá aí dentro, na página sobre... mais na frente sobre... Eu li já aqui antes de a gente iniciar a entrevista, eu dei uma lida, que é do cuscuz, né? É um cuscuz com pirarucu. E que eu fiz uma harmonização com o vite-vite da Casa Freitas, porque nós na Amazônia não temos... Pois eu acho ele. Na Amazônia a gente não tem nenhum tipo de vitivinífera, que é a uva, né, para vinhos e nem para espumantes. Então, eu aproveitei a rotulagem que a Casa Freitas fez em homenagem, não foi só essa vez, né? Agora foi espumante, mas quando teve o Vinho Brasileiro Muito Prazer, eu usei um vinho também, o White River, para fazer a harmonização de outro prato, né? Se eu não me engano, com cogumelos e yanomami, né? Que também, tá aqui também. Que é um outro produto nosso aqui de Roraima. Utilizadíssimo por chefe... Não, esse outro aqui, esse é a jujuba. Esse aqui é jujuba. Esse aqui, esse produto hoje é usado pelo chefe Felipe Schadler, pelo Alex Atala. Tem tantos chefes que já utilizam isso, né? Aqui em Roraima, infelizmente, poucas pessoas utilizam nossos produtos, né? Eu passei uma época, antes de ir agora para o museu, tentando fazer essa ponte entre os chefes aqui de Roraima, os restaurantes e esses produtos de Roraima, mas ainda não é que eu sinta uma resistência, as pessoas ainda não conhecem. Por exemplo, tem... É o conhecimento mesmo que não chegou de forma massiva, pois né? E eu já tentei ir para a cozinha, eu tenho uma cozinha laboratório dentro de casa, né, que ofereci para as pessoas que quiserem aprender, a gente, né, que trabalham com esses empreendimentos, porque eu já desenvolvi tanta coisa com esses cogumelos yanomami. Por exemplo, hoje o Dom Francisco, que é um senhor de 85 anos, um dos maiores restaurantes que tem 37 anos no Distrito Federal, em Brasília, ele trabalha cogumelo yanomami, ele trabalha tucupi negro, tudo de Roraima. Vai trabalhar as pimentas agora, entendeu? Ele faz questão de utilizar. Assim como uma hamburgueria em Goiás queria fazer uma homenagem ao povo yanomami e a gente desenvolveu um cardápio de hambúrguer, por que não?
com cogumelos Yanomami, com tucupi negro. Foi muito legal. Foi um mês que os caras fizeram essa homenagem muito bacana, mostrando a cultura aqui da nossa região. Entendeu? Basta querer. É caro. Sim, todo produto bom e que vem da floresta tem que também ser caro. Porque não é fácil. Não é uma coisa muito fácil. A Utucara que detém... na terra Yanomami, né? Na terra Yanomami. Isso é conhecimento do Sanomá, né? Isso é conhecimento deles. Esse cogumelo vem para a cidade, tem que vir de avião, tem que ser ressecado, tem que ter... para ser vendido é feito uma análise laboratorial, principalmente nos nossos últimos tempos, né? De garimpos em várias outras terras, né? Principalmente na terra Yanomami. A gente não sabe se isso aqui tem um teor ou não de alguma coisa, né? Então, eles analisado, eles não vendem assim, vou vender de qualquer forma. Não, mas isso reverte ao povo. Isso é importante. Eles precisam de algumas coisas para as suas necessidades, né? Isso é uma forma de manter a floresta em pé, que eu falo, né? Que é o ingrediente de Roraima, da Amazônia. Recolhido de forma artesanal também. Totalmente. Isso aí é um grande projeto do Instituto Socioambiental, como outros projetos que eles têm, que eles fazem em torno da Amazônia, né? Eu estive recentemente em São Gabriel da Cachoeira, com uma chefe, a chefe número 1 do mundo. Ela queria conhecer a Amazônia e disse que só viajava se fosse comigo. Exigências. Exigências. E passamos 20 dias viajando, fazendo um roteiro que eu programei para ela, chamado Amazônia Indígena e Quilombola. Então a gente foi para o município mais indígena do Brasil, que é São Gabriel da Cachoeira, que hoje são em torno de 22, 24 etnias, né, falantes, onde nós temos uma coisa chamada, uma língua que permanece até hoje, que chama Nyangatum, né, que eu cheguei lá agora e me disseram que o nome agora é Tupi Moderno. Então, permanece ainda. Nós temos as escolas em Nyangatum e português Nyangatum. Muito interessante isso. Permanece. Você chega em São Gabriel, o mundo não é para mim, para ti, vamos dizer assim, né? É um mundo para os povos tradicionais. Então, você vai na feira, você vai comprar formigas. Você vai comprar o peixe jamoqueado. Você vai comprar o tucupi pichuna, porque esse é o primeiro nome dentro da literatura, porque é Nyangatum e permanece até hoje, né, como sendo pichuna. Pichuna é um adjetivo, e há 15 anos atrás eu fiz o livre, vamos dizer assim, tradução, e coloquei como negro, porque era difícil vender tucupi pichuna. A ideia para chefes de cozinha há 15 anos atrás. Como é que eu vou explicar isso? Como é um adjetivo que diz que é preto, negro, escuro, escuridão, negritude, eu achei que negro estava bom. Porque não está em literatura. Primeira fala, 1880, um italiano chegou em Roraima e falou que ele tinha encontrado o rei dos molhos. Foi aí que eu comecei a pesquisar, quando eu li esse livro. E que era o tucupi pichuna. Como esse italiano, Hermano Stradelli, foi como é que se diz, o tradutor oficial do Nyangatum para o português e vice-versa, então a literatura já deu esse nome já lá atrás. E na década de 70 a gente começa a ver alguns escritores já traduzindo para preto, né? E eu venho há 15 anos divulgando o negro, né? Então aí não é que ele tem esse nome. E por incrível que pareça, a brincadeira, as pessoas achavam que só existia isso em Roraima. E hoje, com a minha pesquisa, eu te mostro mais de 15 amostras da Amazônia brasileira, de alguns lugares, como São Gabriel, como Roraima, de várias etnias, porque cada povo faz o seu. Uma amostra do Pará, que só foi descoberta porque conheceu de Roraima. Amapá. E aí a gente vem com Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana,
Equador, com o mesmo, Bolívia, com o mesmo processo de redução da água da mandioca brava, vamos falar assim, tá? Porque tucupi é porque botaram esse nome, né? Então, mas na realidade a redução, algum povo faz, cada povo faz o seu, né? Na Venezuela se chama de cumate, que vem com formiga, às vezes com pimenta. Na Guiana, aqui do nosso lado, a 1 hora e pouco, eles chamam de cazurip, quando vem da comunidade indígena. E dentro de Georgetown, a gente tem o cassava salsa. Todos vindos da mandioca brava, da redução. Aí cada um põe, por exemplo, o cassava salsa já é com especiarias. Porque na Guiana, em Georgetown, a colonização é mais indiana. Então vem o quê? Vem o anis estrelado, vem a canela, vem o cravo, vem tudo isso que faz parte da cultura indiana, junto com a cultura indígena. Então é isso que eu acho muito legal. Isso é você ver a cultura dos povos em formação, né? Você pega a cultura de um povo, você acrescenta, né? Isso ainda não é gastronomia, porque as pessoas acham que tudo é gastronomia. E também não é. O que é cultural é cultura, faz parte do meu modo de ser, a minha família, o meu povo, né? E a gastronomia é você olhar para esta família aqui e dizer, poxa, eu podia dar uma incrementada? Aí sim, aí você não pode só, que você não vai falar que isso aqui é o prato daquele povo, né? Uma das coisas que eu tenho, vamos dizer, brigado, entre aspas, é sobre a damorida. A damorida é uma coisa muito séria. Todo mundo acha que a damorida é um monte de ingrediente. E não é. A damorida cultural são 5 ingredientes, né? Que vem uma proteína, as pimentas, porque para o povo tradicional, originário, a pimenta não é condimento, é alimento e proteção, então por isso das muitas pimentas. Vem tucupi negro, né, que cada um coloca a sua coisa. Vem a folha, que pode ser cariru, de batata doce que eu já vi, ou da própria pimenteira, e se come com beiju ou farinha. Não, aí isso aqui é a cultural, faz parte dos povos, né? Aqui pode entrar um tucupi amarelo, às vezes, né? Pode incrementar, aliás, substituindo um item pelo mesmo semelhante. Mas não é tradicional o tucupi amarelo para nós. Tanto é que você pode andar em qualquer feira aqui para achar. Qual é o povo da Amazônia que mais usa tucupi amarelo? O paraense. Isso faz parte dele. Quem é que come jambu? A gente não come jambu em Roraima. A gente quase não come no Amazonas, mas a gente come muito no Pará. Então faz parte da cultura alimentar do povo. A mesma coisa quando a gente fala em povos tradicionais. A damorida depende da etnia, ela tem um nome, né, que quer dizer, na realidade, um caldo apimentado, né? Depende da tradução, macuxi, wapixana, babá. Mas assim, por exemplo, no Alto Rio Negro a gente tem a quinha-pira, que é a parente da damorida. Mas só que quinha-pira quer dizer peixe apimentado. Eu não posso botar outro tipo de proteína. Então, na damorida pode colocar uma caça, né? Pode colocar caça, pode colocar... Eu já vi chambari, cara, é uma delícia. Uma delícia, só que demora bastante para cozinhar. Peixe moqueado, peixe fresco. E pode usar... já me disseram, não provei, não vi, mas me falaram das lagartas da Maniva. Nossa. Lá tem uma época do ano que tem lagartas de Maniva na Raposa. E que eles utilizam, né? Aliás, com alto teor de ácido cianítrico, porque tudo que vem da mandioca brava tem cianeto, né? Por isso que ela
é brava, por isso que ela pode dar algum problema gastro. E as pessoas, aliás, recentemente vimos uma notícia de que agora eu não vou lembrar o nome, Ajuri. Ah, sim. Um rapaz morreu tomando caxiri, né? Uhum. Porque tem muita componente tóxico, né? Não, um único componente tóxico, que é ácido cianítrico, que é cianeto. Sim, o cianeto. Ah, tá, entendi. Agora entendi. Toda mandioca brava precisa de cozimento para quê? Para que este veneno, ele é volátil, ele se... A macaxeira também tem cianeto, mas é um teor que... por isso que a gente pode comer tranquilamente um cozimento simples e tal. Já a mandioca brava, porque a gente tem mandioca mansa e mandioca brava, né? E recentemente, eu tô te falando isso porque eu, além de tudo, eu estudo a mandioca, né? Porque o tucupi negro me fez ir atrás do que é a mandioca. E tá saindo um livro chamado Da Folha Raiz na Amazônia, porque para verem que não é, as pessoas acham que mandioca só, ou é a macaxeira que come, ou é a farinha. Não, são 22 produtos que saem de um único tubérculo, da sua folha até a sua raiz. A gente consegue extrair 22 produtos, inúmeras farinhas, muita coisa, né? Inclusive as bebidas. Então, aí, quando você faz um caxiri que não vai fermentado muito tempo, porque ao invés de você aferventá-lo, você vai fermentá-lo e esquece desta ferventação, porque ele precisa do fogo alto para ir embora esse ácido cianítrico, pode acontecer casos desse, né? Tomou demais, teve um problema, ou então a pessoa é muito sensível. Por exemplo, eu não posso comer maniçoba. O que é maniçoba? É a folha da maniva, que é a folha da mandioca brava. Eu adoro maniçoba. Pois é, e altíssimo teor de ácido cianítrico, né? Aliás, concentra muito mais, por isso que a gente fala, olha, a maniçoba tem que ferver 7 dias. Não é assim? Pois é, por causa disso. E eu continuo tendo sensibilidade até hoje à maniva. Eu adoro uma maniçoba, mas não posso comer, porque ela me atinge. Eu não tenho essa característica. Falando nisso também, houve a polêmica agora, final de semana passado, que Belém, durante a COP30, a ONU, através de um organismo, resolveu dizer que não podem as delegações internacionais comer maniçoba, tucupi e açaí. Fala sério? Eu e mais um monte de gente enchemos a cabeça, inclusive do ministro de Turismo. Sim. Fizemos um movimento nas redes, soltamos um monte de coisa e disse, isso aí é acabar com a cultura do povo. Silenciar realmente o local onde vai ser o palco, né, da COP30. Tudo bem você dizer, não é proibir. Tudo bem você informar. Que se comer na rua, você não sabe a procedência, pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode acontecer aqui. O cara tá lá triturando o açaí, caiu um barbeiro. Porque é isso que eles queriam falar, que ele dá triconomas, né? Porque caiu uma única vez, a gente tem notícia disso. Eu não tenho mais notícia disso. Uma única vez, há não sei quantos mil anos atrás, aconteceu um caso que caiu o raio deste bicho na trituração e houve uma contaminação do açaí e as pessoas tiveram a doença do barbeiro. Por causa do triconomas, sabe Deus o que é o resto do nome lá, que é complicado. E aí, agora vai proibir todo o açaí? Não faz parte da cultura? Então, tudo isso tem a ver com a cultura, né?
Bom, eu falo pra caramba, cara. Então, eu quero agora que a gente foque um pouquinho até na Amazon Tech, porque assim, você tem muito conhecimento, muito mesmo, assim, com tanta pesquisa, com tantos livros, né? Aqui sobre a mesa nós temos, então, vários produtos Yanomamis, esse em especial do Pará, que é o tucupi amarelo, que você falou sobre essa premiação também. Tem um cogumelo, tem o... Esse aqui é a jujuba. Jujuba de cupuaçu, que também é super premiada. A pimenta, né? Isso aí é um do povo Macuxi, é do assentamento Nova PA. E aqui o tucupi preto que ela estava falando agora. Esse aí que é um projeto financiado pela Noruega agora, ali no Cantá. Esse tucupi, eles estão fazendo casa para fazer o tucupi, porque o tucupi tu tem que dar utilização à massa. O que você vai fazer? Jogar fora? Não, tem que fazer farinha, beiju, né? E, aliás, eu acabei de ler uma notícia de que o beiju lá da Tábua Lascada e tal, porque é bem na região, agora se tornou patrimônio material de Roraima. Né? Nossa, que legal. Então, já tem a ver com isto aqui também, porque isso aqui é não vou falar sobre produto porque eu acho péssimo. Não é é produto. Esse é um produto também da mandioca brava. E lá tem o projeto Tucupi Preto da Juventude, da região ali do Cantá, que é coordenado pelo Instituto Socioambiental junto com a Embaixada da Noruega. Ninguém sabe disso. A gente tá vendo os caras lá fora. Eu estava conversando sobre sempre o de fora dá valor, que é da Amazônia, que é de dentro. É impressionante isso, entendeu? Eu sou de fora? Sou. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu tô há 47 anos na Amazônia, entre Amazonas, Roraima e Pará. Né? Aliás, em todo lugar, porque eu falo com todos, converso com todos, fico sabendo de tudo. É incrível uma pessoa que vive em Roraima. Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa falando isso comigo, ela lá de Curitiba. Incrível uma pessoa que vive em Roraima, porque parece que a gente está no fim do mundo, né? A gente está no começo do Brasil, acima da linha do Equador. Uma pessoa de Roraima ter o conhecimento, a construção desse tanto de gente, de tanta informação como eu tenho. Ela falou isso para você? E eu sou hoje presidente da delegação brasileira de ciência e cozinha no mundo. Eu trabalho com 22 países e 22 grandes universidades. Universidade de Barcelona, Universidade de Parma, Universidade de Harvard, Universidade do MAMI, Universidade do Japão, na China, quer dizer, a do Istmo, na Guatemala. E o povo olha para minha cara e diz assim, como é que eu consigo? Gente, eu já fazia isso em 1991 com o Telex. Basta querer amar o que você faz, ter pertencimento à sua terra. Eu me considero muito mais roraimense. Eu sou uma amazônida, escrevo como amazônida, do que eu sou gaúcha. Entendeu? Então é isso que a gente tem, esse amor, essa vontade de fazer que as pessoas precisam. E é isso que eu respondi para a jornalista que me perguntou isto. Eu falei, gente, é só amar o que faz. Não ver medidas, é ir atrás e mostrar. É isso que eu tenho feito esses últimos 30 anos. E é o que a gente sempre ouve aqui, né? A redução do intelecto da população nortista. Como se na Amazônia não pudesse se estudar e ter conhecimento sobre o mundo. A gente tem tecnologia e tem internet aqui também. Então, agora tem internet, mas antigamente... Tinha o Telex que você falou, né? E tinha conhecimento. E mesmo antes de toda essa tecnologia, sempre existiram livros também. Exatamente. Denise, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a palestra que você vai ministrar durante a Amazon Tech, que é Sabores Amazônicos, como a culinária influencia a cultura local. Na verdade, você já falou bastante sobre tudo isso, mas o que você está preparando de forma sucinta para conseguir trazer esse conhecimento às pessoas que vão participar desse momento tão importante também, né? E até falar um pouquinho sobre o evento. É um momento único também para a nossa região. A Amazon Tech, ele vai englobar ali vários produtores, né? Artesãos, gente também que produz agricultura familiar, para aprender realmente sobre tecnologia e mais conhecimento, e você vem para trazer esse conhecimento. Sustentabilidade é o meu mote, né? Vamos dizer assim. Então, vou mostrar muito sobre... claro que Roraima
é a minha primeira fala, né? Que a gente tem muitos produtos que vêm da agricultura familiar, vêm dos povos tradicionais, que a gente pode estar trabalhando isso em prol ao nosso desenvolvimento, à sustentabilidade, e que tem tecnologia, por que não? Certo? E que tem também inovação, por que não? Né? Então, isso é a primeira fala, e vou mostrar o que os outros estados da Amazônia a gente tem, como o tucupi amarelo, que ganhou um prêmio dentro do CIRRA, essa importância que a gente tem de manter a floresta em pé com os nossos ingredientes, né? Que é importante a gente ter isso na cabeça. Linda sua. Não, as pessoas têm que ter isso na cabeça, entendeu? A gente tem como proteger. Quem vai ser dizimado somos nós, seres humanos, entendeu? E a pessoa não entendeu ainda que se a gente... Eu tive uma fala agora do prefeito de Maringá, em Brasília, que eu estava lá, por isso que eu tô com essa voz de taquara rachada. Porque tá uma secura horrorosa. E ele falou que ele é um engenheiro ambiental, engraçado ou não, a gente já trabalhou N vezes pelo mundo durante esses 30 anos, hoje ele é 3º mandato de prefeito em Maringá. E no final da fala dele, de sustentabilidade para restaurantes e bares, que eu achei bem interessante, que eu quero colocar também um pouco sobre isso, né? Para as pessoas verem que é possível, né? Ele falou que o futuro é um food lab. Eu achei tão interessante que ele falou que o futuro é a ciência e a cozinha. E eu estou trabalhando com isso desde 2022. Quando eu falei para ele, ele disse, eu não acredito. Porque ele falou exatamente da Catalunha, falou da Espanha. Eu falei, pois é, eu estou com esse pessoal desde 2022, tentando puxar o Brasil inteiro para entender que a gente só vai conseguir alimentar junto com a falta com a gente, né, dentro desse grupo, alimentar mais pessoas, construir essa sustentabilidade e tudo. De que forma? Com os alimentos. A proteção vem deles também. Dessa forma, a jujubinha nossa é sistema agroflorestal, que uma mulher sensacional, com mais de 40 anos, resolveu fazer agronomia. Ela vem da comunidade lá do Cauê, na divisa com a Venezuela, em Pacaraima. Resolveu fazer faculdade depois dos filhos grandes, fez agronomia, viu uma possibilidade e disse, poxa, eu estou tendo muito cupuaçu aqui nessa minha agrofloresta, o que eu faço? Né? E viu esta oportunidade, tanto é que tem o selo aqui de produto das mulheres indígenas. É sensacional. Isso é lindo. Dentro da Amazontec, a gente vai ter uma palestra, uma oficina com a primeira barista indígena do Brasil, que é a Celeste Suruí, que está num dos livros desses que eu já colaborei, né? Que eu chamei ela para frente, assim, com a gente. Por quê? Porque além dela ser a primeira barista indígena, ali é o primeiro grande café que é da Amazônia. Que tá aqui também. Não tá aqui não. Ah, pensei que fosse esse. Não, esse aqui é o único arábica da Amazônia. Mas, porque aí outras falas, mas assim, o café é em duas vertentes, né? A arábica e canéfora. O canéfora vem em mais 2, chamado conilon e robusta. Não existia a palavra Amazônia, tá? E hoje você tem um robusta amazônico em Rondônia, pela comunidade Paiter Suruí, pelo povo Paiter Suruí. A Celeste Suruí, né, é do povo Paiter Suruí, e eles receberam esta terra, quando demarcada, com esta planta. O que eles fizeram? Eles não sabiam lidar com essa planta. Eles jogaram fora, tacaram fogo? Não. Eles protegem a floresta, eles protegem o seu entorno. E eles sustentaram isso. E hoje é um café premiado com o nome Robusta Amazônico, porque tem características que não tem no Robusta em outros lugares do mundo. Já ia derrubar o copo de novo. Bora pra lá. Aí, então, as pessoas têm que entender isso. Ela vem falar sobre isso. E isso é uma das palestras também que eu sugiro para quem quer conhecer um pouco mais. Eu vou desenvolver
esses produtos, eu vou falar sobre os produtos, eu vou falar a importância dos restaurantes trabalharem. Outra coisa importante da Amazontech, a gente vai ter uma área, uma praça de alimentação com 9 restaurantes, todos com no mínimo 3 pratos ou ingredientes amazônicos, ou seja, é uma praça de alimentação amazônica, tá? Onde as pessoas vão poder conhecer e se alimentar das 15 horas às 22 horas, né? Onde também todo esse pessoal que está lá, essas empresas vão trabalhar com descartáveis biodegradáveis ou ecológicos, né? Que a gente encontra. Então, isso tudo tem a ver com esta Amazontech, né? Inovação, tecnologia e sustentabilidade. Isso é importante. É o que eu vou falar. É na Amazônia. E é isso que eu vou lá falando para vocês sobre tudo isso, né? Porque são 2h30, viu? E quais são as suas expectativas enquanto especialista, pesquisadora, diante de tudo isso que você pontuou, trouxe aqui também de informação e conhecimento para esse podcast, né? E eu já agradeço por todo esse conhecimento compartilhado, mas quais são as suas expectativas, digamos que a longo prazo? Porque a Amazontech é um start em muitos projetos, em muitas inovações. Dali, desse momento, com certeza vão nascer muitas ideias, né? Muitas novas propostas. E o que você falar pode nascer uma ideia também na cabeça de algum ouvinte, de um produto novo. Há 5 anos, né? Como é que você vê a gastronomia? E essa identidade cultural também dentro da gastronomia para daqui 5, 10 anos aqui no nosso estado? Eu estou vendo, por exemplo, eu estou trabalhando pelo museu com um pessoal da universidade que trabalha história. E eles estão vendo, né, que dentro da história, aquela coisa que eu sempre falo, que é ancestral, a inovação é ancestral, né? Eles estão vendo que muita coisa a gente vai trazer daqui. E eu vou conversar com eles exatamente isso, né? O passado também é futuro, né? Como é que a gente vai trazer isso? Tem que olhar para trás, realmente. Tem que olhar. Olha, uma vez alguém, não sei quem, se está em livro, mas eu ouvi que quem não tem passado não sabe o seu futuro. Se você não olhar para trás... É uma frase conhecida mesmo. Você não olhar para trás e ver o que você fez, ou o que você viu, o que eu posso melhorar daqui para frente, você não tem futuro. Entendeu? E a mesma coisa é isso. São os nossos produtos, são as pessoas que habitam. A gente tem que olhar. A floresta não é só árvore, rio, mas são pessoas. Isso que a gente tem em mente. Como é que a gente ajuda a floresta em pé? Novamente, eu vou dizer, não são levar só o prato. A gente está levando os ingredientes da floresta para o prato, a Amazônia para o prato, como eu digo, mas a gente está levando o ribeirinho, a gente está levando as comunidades tradicionais, a gente está levando os quilombolas, entendeu? A gente está levando tudo isso. Estamos levando as pessoas, elas que protegem. Então, a gente tem como sustentar... Esse prefeito de Maringá me falou assim, sustentabilidade não é só preservar meio ambiente, mas sustentar as pessoas que habitam este meio ambiente. Isso é importante. E é isso que eu espero que com a Amazontech a gente reflita, que não é só proteger o nosso entorno de meio ambiental, mas proteger as pessoas que habitam esse entorno de forma que eles construam sem degenerar, acabar com aquele solo. A gente não precisa destruir para construir. A agrofloresta é um exemplo perfeito, maravilhoso. Então é isso que as pessoas têm que entender. Uma vez chegou um cara aqui, por exemplo, nós temos um bioma, né? Está quase sendo realmente constatado e assinado que é um bioma, o lavrado, né? Hoje ele não é, vamos dizer, é de direito, mas não é de fato, mas não é de direito. Mas chegou aqui e disse, porra, a Roraima é toda desmatada. Porque não tem conhecimento. Isso é muito importante. Conhecimento, história, geografia. Eu, quando dou aula de cozinha, eu vou cozinhar, eu não vou só dar uma receita.
Eu falo que Roraima, onde está, geografia, historicamente, politicamente, vegetação. tudo, absolutamente, para as pessoas entenderem. Eu estava num evento internacional ano passado, ano retrasado, nem me lembro, do BID, em Manaus. Levantou um cara e disse, eu passei por Roraima está toda acabada. Eu levantei na hora, não quis nem saber. E na hora que eu levantei, o engraçado é que a mulher do BID, ela conhecia Roraima. Porque o cara falou, tá tudo desmatado, é um absurdo aquilo lá, e não sei o que. Ela pegou, ela falou, ela olhou pra mim, ela já me conhecia, porque eu sou assim. Eu levanto mesmo em palestra, eu retruco em rede social se fala bobagem. Enquanto jornalista, uma manifestante das boas informações. Claro, porque a gente não pode deixar por aliás, isso as mesmo. informações verdadeiras. Verdadeiras. Eu detesto esse lance. Então aí essa senhora do BID disse, não, aquilo é um bioma. Aquilo ali é como é, ali é preservado. Então, enquanto a gente conseguir manter vários locais, principalmente o sul do nosso estado, que já é a região de floresta, né, tropical e coisa, beleza. Mas onde não tiver, onde que for outras coisas, vamos tentar preservar de forma a dar utilidade a esse solo. É isso que eu pretendo com que as pessoas abram a cabeça para isso. Né? Que é possível reciclando lixo, é possível o restaurante usar. Reutilizar também. Cara, o que esse cara me mostrou lá o que Maringá está fazendo. Tô curiosa, quero dar uma lida estudada agora mais profunda. Eu fiquei... Tem um único shopping lá que eu não vou lembrar o nome. Ele é todo em energia solar. Todo em captação de água. E os banheiros, eu achei muito curioso. É só mostrando a foto para vocês entenderem. Mas é a privada, o lugar é pequeno, a privada aqui. Mas em cima da privada, que tem aquela caixa d'água, é a pia. Aquela água que a gente vem para usar, lavar as mãos, é a água que vai para a caixa. E ali é o reutilizado e vai indo. É um sistema legal. Já economizam bons litros aí, viu? Então, essas ideias que a gente precisa vir trazendo aos poucos para que as pessoas entendam um pouco a importância disso tudo. E dentro dos alimentos, dentro da gastronomia, é muito possível. É isso. E isso, para quem quiser saber mais, tem que assistir a palestra da Denise lá na Amazontech. Para participar realmente, assim, se inscreve gratuitamente. E tem um site aqui, vai ser 3h30 da tarde, né, 15h30, no dia 5, do bloco L'Educar, lá na universidade. Ou seja, você pode acessar o site, lá no Sebrae mesmo tem um banner lá, Amazontech, e aí já encaminha, né? Tem o site e tem um app agora, tem um app da Amazontech que você vai lá e faz. Facilmente, né? Quem quiser, né? Ficar por dentro, porque tem várias outras que falam sobre a área gastronômica, vamos dizer assim. Tem a área de pescados, tem a área de abelhas, tem muita coisa, tem o café. Né? Eu vi do café. Que é a Celeste Suruí, exatamente, né? Então, acho que a gente tem bastante coisa para quem é desta área, estudantes de nutrição, de gastronomia. Curiosos, por que não, né? Pessoas engajadas com sustentabilidade, empresários do ramo de alimentação, né? A gente também vai ter uma outra palestra, isso já da Abrazel de Roraima, porque a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, não estava existindo, vamos dizer assim, não estava funcionando aqui em Roraima, e recentemente foi retomada com carga total, com uma juventude boa, e a gente está trazendo junto com eles uma palestra sobre Food Tech. Então, acho também para curiosos, então, ver como é que a gente tem dentro disto a possibilidade de tecnologia dentro da alimentação. Denise, eu estou muito agradecida, não tenho outra palavra, realmente, por tanto conhecimento que você distribuiu aqui para todo mundo, para mim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube. Muito obrigada de fato, assim. Então, lembrando, acesse lá, como a Denise falou, tem já o aplicativo da Amazontech, se inscreve. É na sexta, aliás, deixa eu até ver que dia que vai cair, dia 5? Dia 5 é sexta-feira. Acertei, então.
numa sexta-feira, 3h30 da tarde, ouvir tudo que ela compartilhou aqui com a gente, muito mais, né? Que serão 2h30 de 2h30 de conversa, de pergunta, e eu vou levar alguns ingredientes para provarem. Ah, agora ficou interessante. Ué, cara, falar de comida e não dá pra provar? Não dá falando de comida. Ah, essa parte é a minha preferida. Comer. Então, Não sei muito bem de entender dos ingredientes, mas comer é comigo, viu? Não, nem que seja pra tomar um cafezinho de Roraima, a gente vai tomar o cafezinho, entendeu? Mas é de Roraima. Então, Bruno, muito obrigada de fato, nada, assim. Imagina, um prazer. Eu queria até que você deixasse um recadinho aí pro nosso ouvinte, né? Pra quem está nos acompanhando, sobre valorização daquilo que é nosso, com tanto conhecimento, com tudo que você falou, de forma sucinta pra gente encerrar com chave de ouro essa nossa conversa. Então, você que ama Roraima, ama a Amazônia, realmente pertença a esse lugar, tenha esse sentimento de pertencimento para ver que você vai crescer muito mais na hora que você se sente daquele local. Não é só para quem nasceu, mas é quem vive e respira essa localização, né? Então, acho que pertencimento é a grande palavra que eu quero deixar para todos. É isso, então. Muito obrigada, Denise, mais uma vez. Um prazer conversar com você. E ao nosso ouvinte, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode ouvir esse e outros também, podcasts, outras entrevistas, acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!